Olá, alunos, tudo bem com vocês? Olá, terceiro ano. Hoje nós vamos falar a classificação do carbono e a classificação das cadeias abertas. A química orgânica é o estudo dos compostos de carbono. O elemento carbono, ele está lá na tabela periódica e ele tem algumas características que faz com que eu tenha vários compostos com esse elemento químico. Então, eu coloquei aqui algumas características do carbono. Então, o elemento carbono, primeiro, ele é tetravalente. O que ele é ser tetravalente? Ele faz 4 ligações químicas. Então, outros elementos químicos não têm essa característica e ele tem de fazer essas 4 ligações. Por que ele faz essas 4 ligações? Porque ele tem 4 elétrons na última camada. Como para poder ficar estável é necessário 8 elétrons, então ele precisa compartilhar mais 4 elétrons para que ele fique com 8. Por isso ele faz as 4 ligações. Dessas 4 ligações, as ligações elas não precisam ser todas iguais. Então, das 4 ligações, ele pode ter ligação simples, ele pode ter ligação dupla ou ligação tripla. Como que a gente representa essas ligações? Essas ligações elas são representadas na forma de traço. Então, um traço, quando é simples, cada tracinho corresponde a 2 elétrons. Então, no mínimo, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o carbono teria que ter as 4 ligações aqui, ó. Então, 2, 4, 6, 8 elétrons, que são os 8 elétrons para o elemento químico ficar estável. Ligação dupla, 2 tracinhos, e a tripla, 3 tracinhos. E a outra característica que faz com que o carbono tenha inúmeros compostos é a característica de formar cadeias. O que é formar cadeias? Um carbono vai se ligando no outro. E aí eu posso formar cadeias. A menor cadeia com um carbono ou inúmeros carbonos. Então eu tenho compostos que têm 50 carbonos, 60, 200 carbonos. Então compostos muito grandes, os compostos do nosso organismo, por exemplo, as proteínas, são compostos orgânicos que têm quantidades muito grandes de carbono. Então isso que é formar cadeias carbônicas. Bom, formou a cadeia carbônica, então dentro das cadeias carbônicas o carbono ele vai ser classificado. Como que ele pode ser classificado? Então vou indo para cá. Aqui eu tenho a classificação dos carbonos. Então dentro da cadeia, como que os carbonos vão ser classificados? Ele pode ser classificado em primário. O que é o carbono primário? O carbono primário é aquele que está ligado somente em um outro. Então eu vou colocar aqui, ó, um carbono ligado no outro. Então, esse carbono aqui, vou enumerar aqui, ó, carbono 1, carbono 2. O carbono 1 só se liga no 2 e o 2 só se liga no 1. Então, cada carbono só liga uma única vez em um outro carbono. Então, isso é o carbono primário. Carbono secundário é aquele carbono que vai ligar em 2 outros carbonos. Então, eu tenho assim, ó, 3 carbonos aqui na minha cadeia. E aí eu vou numerar os carbonos para ficar mais fácil. Então, 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 2, ele é o carbono secundário. Então, ó, carbono 2 aqui, ó, ele tá ligado no carbono 1 e tá ligado no carbono 3. Então, o carbono 2 é o secundário. Carbono 1 e 3, primário, né? São os carbonos que estão na ponta, nas extremidades da cadeia. Carbono terciário, aquele carbono que está ligado em outros 3 carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, carbono. Então, eu vou fazer essa cadeia carbônica aqui. Colocar esse carbono aqui. Vou numerar os meus carbonos. Então, carbono 1, 2, 3 e esse aqui é o carbono 4. Então, vamos lá. Quem é o carbono terciário aqui nessa cadeia? Aquele que está ligado em 3. Então, ó, o 1 só se liga no 2, o 3 só no 2, o 4 só no 2. Porém, o carbono 2, ele se liga no 4, no 1 e no 3.
E isso é carbono terciário, ele está ligado em outros 3 carbonos. Então esse é o terciário. E o quaternário é o carbono que está ligado em outros 4 carbonos. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho essa cadeia, ó, essa cadeia carbônica, aqui, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o carbono quaternário da minha cadeia? O carbono quaternário é esse aqui, ó, esse carbono 2. Ele está ligado no 4, no 1, no 3 e no 5. Ele é o quaternário. Todos os outros são primários que estão na ponta. Uma cadeia, ela só pode ter 2 tipos de carbono. Igual eu vi aqui, ó, terciário e primário, quaternário e primário. Não. Uma cadeia carbônica, ela pode ter primário, secundário, terciário e quaternário. Depende da cadeia carbônica. Então, eu posso ter vários carbonos, né, na cadeia carbônica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos olhar o exemplo aqui que eu coloquei. Eu tenho essa cadeia carbônica. As cadeias carbônicas, eu posso escrevê-las com todos os carbonos aparecendo, os tracinhos representando as ligações que ele tem, ou eu posso estar escrevendo dessa forma aqui, ó. Por que aqui eu coloquei o H3? Porque esse carbono, ele está na ponta. Então, o carbono que está na ponta, ó, ele tem os 3 tracinhos. E cada tracinho aqui, normalmente, é representado pelo hidrogênio, que é o H. Por isso está H3. Então, uma outra forma é aqui, ó, não aparecer os carbonos. Então, nessa cadeia carbônica aqui, os carbonos não estão aparecendo. Como é que eu vou saber onde estão os carbonos? Os carbonos estão onde eu tenho os vértices, os encontros aqui, ó. Então aqui eu tenho um encontro de 3 retas, né? Aqui eu tenho outro encontro, ó. Então esses são os carbonos, tanto é que eu até numerei esses carbonos. Então se eu quero classificar esses carbonos aqui na minha cadeia, então vamos lá, ó. Carbono 1, o que o carbono 1 é? O carbono 1 só está ligado no 2. Então o carbono 1, eu vou colocar aqui, ó, só um P, ó, primário. O carbono 2, ó, o carbono 2 ele está ligado para o 3 e para o 1 e para o 4. Então ele está ligado em outros 3. O carbono 2 é terciário. O carbono 3 só se liga no 2, primário. Carbono 4 ligado no 2 e no 5, secundário. E o carbono 5, ele só se liga no 4. Então, carbono primário. Então, podemos observar que em uma cadeia carbônica eu posso ter os 4 tipos de carbono. Aqui eu só tive os 3, mas eu poderia ter um carbono quaternário em uma outra cadeia. Tá bom? Então, é isso daí em relação aos carbonos. As cadeias carbônicas, como eu falei, né, o carbono ele pode formar cadeias e essas cadeias carbônicas elas vão ser classificadas. A primeira classificação que a gente vai ter é se a cadeia é aberta ou é fechada. Então, tem as extremidades livres, pode ser representada dessa forma também. E aqui em cima eu coloquei, né, uma cadeia fechada. A cadeia fechada eu posso representar ela até por uma figura geométrica, dependendo da quantidade de carbonos, né? De 4 carbonos, um quadrado, 3 carbonos, um triângulo. E a cadeia aberta, ela também é conhecida como cadeia alicíclica. É um outro nome dado para a cadeia aberta. Então eu classifiquei, eu descobri que a cadeia é aberta e eu vou fazer as classificações da cadeia. Então a primeira classificação que a gente vai ter é se a cadeia normal é ramificada. A cadeia normal é aquela que tem 2 extremidades, só 2 extremidades. Então ela iniciou aqui, acabou aqui. Mesmo que ela esteja virando aqui para baixo, ó, eu coloco um outro carbono, esse daqui é a extremidade, então é uma cadeia aberta. A cadeia ramificada, que eu classifico, ela é normal ou ela é ramificada? A cadeia ramificada, ela vai ter mais de 2 extremidades, ou seja, mais de 2 pontas, né? Então aqui, ó, a cadeia, eu tenho essa cadeia aqui que é a maior e tem um carbono aqui embaixo, então eu tenho, ó, 2 extremidades mais 3 extremidades, então é uma cadeia ramificada. Se a gente fosse riscar ali para fazer a cadeia normal
a cadeia maior da normal, ó, aqui eu englobo tudo, ó. Nessa daqui fica sobrando um carbono. Cadeia saturada ou insaturada. Isso tem a ver com o tipo de ligação química que está entre os carbonos. Se a ligação química entre os carbonos for apenas ligações simples, tem que ser essas ligações aqui, ó, entre os carbonos, ó. Então, ligação simples, ligação simples. Então, a cadeia saturada, guarda esse simples, saturada. Insaturada é quando eu tenho ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla, né? Ou aqueles dois tracinhos ou os três que representam as ligações duplas e triplas. Então, nesse caso aqui, ó, entre o carbono e outro, eu tenho uma ligação dupla. Então, essa cadeia é insaturada. E aqui eu posso classificar a outra classificação, essa é a cadeia homogênea ou heterogênea. Isso daí tem a ver com os átomos que compõem a cadeia. Então, por exemplo, se a gente tem a homogênea, né, voltando à homogênea, é aquela cadeia que só tem carbono. E a heterogênea, ela vai ter um átomo diferente entre os carbonos. Então, por essa cadeia aqui, ó, eu tenho 3 carbonos aqui. Essa é uma cadeia homogênea, só tem o carbono. E aqui eu posso ter um átomo diferente no meio dos carbonos. Então aqui, por exemplo, essa cadeia, ela tem um oxigênio no meio dos carbonos. Ó, eu tenho um carbono de cá e um aqui, e o oxigênio, ó, tá aqui no meio. Então, um átomo diferente de carbono tá no meio. Então, essa é heterogênea. Está relacionado com os átomos que estão diferentes aí entre os carbonos. Bom, eu vou dar um exemplo agora de uma classificação de cadeia carbônica. Tem um exemplo aqui para classificar a cadeia. Então, tem esse exemplo aqui e pediu para classificar a cadeia. Então, vamos lá. Como é que eu vou classificar essa cadeia? Primeira coisa, a cadeia aqui é aberta, né? Ela não está formando nenhuma figura geométrica. Então, essa cadeia é aberta. Aí eu vou olhar, ela é normal ou é ramificada? Quantas extremidades ela tem? Então ela tem uma extremidade aqui, outra aqui e tem um carbono aqui embaixo, a outra extremidade aqui. Então, ramificada. Agora, ela é saturada ou insaturada? Saturada, ela só tem ligação simples. Então vamos olhar as ligações entre os carbonos, ó. Simples, 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 simples. Então, saturada. E já observamos que ela tem um átomo diferente entre os carbonos, que é o átomo de oxigênio. Então, ela vai ser heterogênea. Então, na hora de classificar as cadeias, nós vamos fazer essas classificações aí. Classificar todas aquelas classificações que eu falei.